Olá a todos e a todas, espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um Talkability Podcast. Eu sou a Karina Seles e eu estou aqui com ela, que arrasa, gente, jornalista, gestora e estrategista de conteúdo e mídias sociais, copywriter, que ela vai contar um pouquinho para quem vai falar o quê? O que é copywriter, né? Copywriting. Eu estou falando com a Natália Leles. Bem-vinda, Natália! Obrigada, muito obrigada. Ai, gente, eu tô muito feliz. Conheço a Natália há alguns anos, né, Natália? E aí, Eu vamos que te contar um entrevistei pouquinho, né? primeiro, né? Vamos contar um pouquinho, né? Um pouquinho da sua carreira, o pessoal conhecer um pouquinho o seu trabalho, que eu acho muito importante, muito legal. E aí, eu queria saber do começo, né? Como que você escolheu jornalismo, comunicação? Como é que foi tudo isso? Tá, o comecinho. Então vamos lá. Faz um tempo desse comecinho, mas eu escolhi o jornalismo pelo propósito do jornalismo de servir, trabalhar com uma coisa que ao mesmo tempo ajuda outras pessoas, e no caso a comunicação. Então, foi por causa disso, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, eu gosto de fazer tal coisa, eu tenho habilidade, mas aquilo tem que ter um propósito, aquilo tem que servir, tem que ter utilidade para as outras pessoas. Então, o jornalismo eu encontrei uma forma de ligar a escrita, a leitura, que eram coisas que eu sempre gostei, com o propósito de ajudar outras pessoas. Eu já tinha essa mentalidade. Essa É parte isso. de escrita e leitura eu acho que é o que atrai normalmente no começo, né? A Todos nós, maioria. né? Nós A somos bons maioria. leitores, né? A gente sabe escrever bem, a gente melhora, né? Enfim, nossa técnica na faculdade, mas acho que do comecinho, de verdade, tem mais essa questão, né? Que a gente gosta bastante e, enfim, a gente quer fazer alguma coisa com isso. Eu acho muito legal isso, Natália. E aí, sobre a sua parte do jornalismo em si, questão de TV, conta um pouquinho para o pessoal essa questão da sua carreira no comecinho, né? Como que começou? Nossa. Então, o meu primeiro estágio foi no segundo ano da faculdade e tem uma história assim que é até interessante falar. Eu entrei por jornalismo e eu acho que todo mundo que entra, gente, não vamos mentir, tá? É feio que Deus tá vendo. Todo mundo fala assim, ai, porque eu amo escrever, eu amo ler, né? Ou então, ai, porque eu quero ser repórter esportivo. Todo mundo tem essa cabecinha, essa coisa pronta, esse estereótipo. Só que na hora do vamos ver, é que o bicho pega. E aí o que aconteceu? Eu estava indo bem em todas as matérias. E eu até vou contar essa história que eu tenho um pouco de vergonha, mas eu acho que ela pode ajudar outras pessoas a se conhecerem também, entenderem o que elas querem para elas mesmas. Eu ia bem em todas as matérias, teoria, tudo, rádio, a parte de fazer coisa gráfica no computador, ok. Só que aí eu comecei a ir mal na aula do Gerson. Tu lembra dele, Karina? Gerson Moreira Lima, como eu poderia esquecer? Vamos lá, gente, ó. Qual que era o nome da disciplina? Eu acho que era redação jornalística e era aquele comecinho que a gente fazia o hard news, que é o básico. Hoje eu falo assim, eu não acredito que eu não estava indo bem nessa matéria, só que era o básico. Só que era a única matéria que tinha prática de jornalismo, pelo menos o começo, né? E aí o que aconteceu? O Gerson é um professor maravilhoso, doido, assim, eu não tenho palavras para dizer. Então, tudo que eu falar aqui é com muito carinho, muita gratidão. Porque quando o aluno vai mal, a culpa é do aluno, gente. Não é necessariamente culpa do professor, o professor que foi mal criado. Não, às vezes é uma dificuldade que o aluno tem, não é uma questão de ter muita capacidade cognitiva ou não. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ir mal nessa matéria. E eu comecei a ficar muito frustrada. Por quê? Eu pensei assim, cara, eu tô indo bem em tudo que não é necessariamente só jornalismo, relacionado a jornalismo,
E eu, na hora do vamos ver, eu não tô indo bem. Eu falei, será que é para mim? Eu falei assim, porque eu falei assim, tá, eu vou ser muito infeliz profissionalmente falando se eu tiver que fazer isso. Então, jornalismo é isso mesmo que ele está me mostrando? É isso que eu tenho que fazer pro resto da minha vida? É isso, então? E aí eu acabei, assim, indo mal e com aquele sentimento de, nossa, mas eu já estou aqui agora, será que eu tenho que terminar então? E aí eu começo outra faculdade, o que que eu vou fazer da minha vida? A gente ainda não tinha, assim, matérias relacionadas a telejornalismo, e todo o conceito de telejornalismo, ele fica muito limitado ao que a gente vê na TV, que é o apresentador e a pessoa que é a repórter, que faz a matéria. Só que todos esses conceitos, eles são muito superficiais. E aí, o que aconteceu? Eu consegui um estágio lá na Santa Cecília TV, o Gustavo Klein, que me contratou também, um doido que me ensinou pra caramba, assim, e eu não entendia nada dessa área, mas eu entrei e falei, não, eu tenho que aprender fazendo. E lá foi quando eu descobri a produção jornalística, que é você produzir uma pauta para que o repórter da TV faça a matéria e saia no jornal. E, ao mesmo tempo, eu também fazia notas, né, que eram, assim, pequenas notícias, pílulas de notícia para a rádio. Então, foi lá que começou toda a minha paixão por produzir um conteúdo que vai ter um produto final. E a ideia de produzir um conteúdo que vai alcançar um objetivo já começou a me fascinar. Por quê? Eu também tinha muito medo de ficar presa não sei se num trabalho em si, mas que eu não pudesse exercitar a minha criatividade. Isso sempre foi um medo meu, porque eu sempre eu tive um lado muito artístico, então eu ficava pensando assim, meu Deus, o jornalismo ele tem muitas restrições, assim, as redações, seja qual for o formato, tem, porque tem a linha editorial, né? Como qualquer empresa. E aí eu morria de medo. E foi na produção que eu encontrei uma forma de criar. Então, direcionar a repórter como que ela poderia fazer, dar sugestões de imagem. Claro que assim, o comecinho sempre muito cru, né? Muito júnior, mas aquilo já começou a me dar outra cara. Falar assim, caramba, então eu não vou ser uma profissional frustrada, eu estou aprendendo uma coisa bacana, né? E eu estou me desenvolvendo, então o jornalismo não é só aquilo, não é só aquela parte que eu não sou tão boa, que acabei depois melhorando. Então começou no segundo ano da faculdade. E aí o que aconteceu? Eu estava na TV, no segundo ano da faculdade, na produção. E eu também acabei entrando numa agência de marketing, publicidade barra assessoria. E foi aí que eu descobri o outro lado também, que foi, assim, muita coincidência como tudo aconteceu, mas foi quando eu comecei a trabalhar nessa agência, a E5 Mais Comunicação, que eu descobri mais ainda o meu lado criativo e mais ainda a oportunidade de usar a comunicação como uma ferramenta de trabalho que pode sim trazer uma enorme satisfação para mim como profissional e uma utilidade para a pessoa e de alguma forma também, como que eu posso dizer, algo que está em alta no mercado. Isso é um ponto interessante a se dizer. Algo que sempre me preocupou muito. Não sei, você que está ouvindo, você que está assistindo e que fez jornalismo, todos os professores viviam dizendo o seguinte: o jornalismo está em crise, crise. Acho que deve estar até hoje, né, gente? O jornalismo está em crise. E eu lembro de uma palestra de um jornalista renomado que foi na universidade falando assim: não, e quem souber a solução para todas essas mudanças do jornalismo vai ficar rico, quem souber o caminho, quem souber. É a pergunta de 1 milhão. Porque, assim, mudou muito tudo, toda a comunicação, com a vinda das mídias sociais, dos smartphones, tudo mudou. O formato do jornalismo, a forma de se comunicar, gente, tudo mudou.
mas isso era visto como uma crise e, ao mesmo tempo, toda crise ela causa um impacto no mercado. Então, eu tinha medo de entrar numa profissão que ficasse ultrapassada e que, de alguma forma, eu não conseguisse trabalho quando eu fosse me formar, porque isso é um medo. Eu ficava pensando assim, meu, eu vou me dedicar, eu vou me formar, a faculdade não é barata, são horas de dedicação, de trabalho duro, para eu me formar e eu trabalhar numa coisa que não é aquilo que eu me dediquei. Ou então trabalhar numa coisa que as pessoas dizem o seguinte: ah, não precisa de diploma. Isso me deixa, olha, com sangue nos olhos. Então, quando eu entrei na agência, eu vi uma oportunidade de me satisfazer como profissional, de entrar para um negócio, né, uma área que está em ascensão. Então, foi quando eu comecei a me apaixonar muito pelo marketing digital, também muito cru, porque eu estava no segundo ano da faculdade, né? Ninguém entra na faculdade, talvez as pessoas tenham essa sensação. Tudo bem, o ego é importante, tá, gente? Mas, ai, eu sou um puta escritor, nossa, a rocha. Não, tá? Então, tudo muito cru, mas foi lá que tudo começou, na agência. E depois disso, eu acabei saindo da produção da TV e fui para o Santa Portal. E lá eu fui repórter, apresentadora. Eu fui para outras partes do telejornalismo que também foram muito importantes para mim, principalmente para a área que eu trabalho agora, que é o marketing digital. E depois eu tive outras experiências que assim me favoreceram muito para me desenvolver e tá aí no caminho de construir uma maior autoridade nessa área, né? E tudo começou no segundo ano da faculdade com uma frustração que hoje eu só tenho assim a agradecer ao universo por tudo que aconteceu. Até o Gerson eu tenho que agradecer. Pois o Gerson ele é muito importante na minha vida, ainda hoje. Eu me baseei nele para fazer a minha dissertação de mestrado. Enfim, e sobre a dificuldade que você teve, o formato que o professor Gerson criou a disciplina é sensacional. Eu não vi ninguém fazer igual a ele, ainda hoje. E eu também eu fiquei de exame nessa disciplina e também tive os meus medos. Mas depois que ele fez eu suar demais e entender qual que era a notícia, que era a coisa mais difícil que eu não conseguia, eu falo, imagina, ou você está contando essa história, eu acho que a notícia é isso aqui. Ele falou, você acha que a notícia é essa aqui? E não era. E eu falei, meu Deus, eu não consigo fazer hard news nunca. E aí, depois que eu passei no exame, que ele ficava olhando para minha cara, esperando eu entender a notícia e fazer o texto, eu vi que eu passei, e ele falou, agora você entendeu. Então, o semestre inteiro dessa disciplina também tive a mesma dificuldade. Eu falei, meu Deus, não é possível, eu não sei escrever, eu não sei mais ler, eu não sei mais interpretar mais nada. Eu O também que está senti assim, eu falei assim, acontecendo? eu desaprendi tudo que eu aprendi, assim, desde os 7 anos, estudando, escrevendo meu nome. Eu já era, vou ter que voltar para o pré. Eu tive a mesma sensação. E o beijo, Gerson Moreira Lima. Maravilhoso, né? Foi o que nos Ele deu a é. base e a gente faz qualquer coisa agora. Depois de passar na disciplina do Gerson, é incrível. E aí você Sim, falou cara. disso, né? Sobre essa questão, eu achei muito legal essa questão que você falou da produção, porque é algo que as pessoas veem, mas é uma etapa muito importante, né? Quem está assistindo não vê, Nossa. né? E, enfim, a gente que Ah, estuda isso e aprende sim. isso, entende como é que é lá dentro, né? É muito importante, mas não só para a parte de TV, né? Eu sei que também você trabalhou como repórter, né? Sim. E aí eu queria que você contasse sobre essa parte, né? Que a gente tem que ter uma desenvoltura e tal. Essa parte de TV, confesso que a TV mesmo, padrão, eu tenho dificuldades em relação a isso. E aí, como é que foi essa questão de ser repórter? Tem alguma entrevista que foi legal de fazer? Enfim, como é que foi esse seu processo também? Antes da gente partir para a parte de copy, enfim. Ah, que isso. Tá. Então,
A minha editora era Jamile Guimarães, também um anjo na terra. Nossa, eu só tenho a agradecer, porque o que eu aprendi assim com ela foi minha professora e também ela foi a chefe, né, do jornal, que era universitário. Então eu só tenho a agradecer também. Todo mundo, eu só tenho a agradecer, eu aprendi muito. E quando eu fui pro Espaço Unisanta, eu fiquei um pouco nervosa, porque a produção, ela é algo que ela é muito árdua. Porque as pessoas têm a sensação que é muito mais difícil você ser repórter, que todo o trabalho duro está lá. É processo, cada processo tem um papel. E a produção é um negócio assim, você tem que ligar para as pessoas, você tem que pensar no lugar, aí você tem que pedir autorização, você tem que pensar na imagem, tá chovendo, putz, eu pensei que tivesse sol, caiu a pauta, tem que pensar em um monte de coisa, você tem que contar uma história, tem que ter a relevância. Só que a repórter, isso é algo complicado, porque você tem que, né, não, assim, não pode ser muito tímido, você tem que ser uma pessoa que tem a habilidade de ter jogo de cintura, porque você passa por umas situações assim complicadas, muitas vezes com as fontes, ou acontece o imprevisto, puta, você vai ter que se virar aí, ó. Aconteceu uma coisa, a informação não é mais essa, ou a informação agora é essa, faz a passagem aí, boa sorte, entendeu? Então, também às vezes é muito um jogo de improviso. E eu fiquei muito nervosa porque eu estava nos bastidores. E, de certa forma, isso é confortável. Isso é bom, né? Então, ser repórter foi um desafio pessoal até. Porque sempre que eu tinha que... Eu não só fui repórter, como eu comecei a apresentar um programinha dentro do Espaço Unisanta, que era sobre saúde, né? Que eu escolhi essa linha porque era a área que eu mais gostava de falar, eu tinha mais assim espaço para isso. Mas a reportagem foi algo que me ajudou bastante na arte do improviso, na arte da comunicação e principalmente numa parte muito importante. Quando não só a fala, né? Tem pontos que a repórter precisa ter habilidade, ou o repórter, que é você ter uma dicção boa, você ter postura, sabe? Você saber se portar. Isso é importante. Tudo que envolve a imagem é algo que a repórter precisa dominar. E isso são coisas que parecem muito superficiais, mas são coisas que te preparam, inclusive, para o mercado, no tratamento com clientes. De verdade, parece besteira, mas não é. E das matérias que eu fiz, as que eu mais gostava eram aquelas que eram parceladas. Por quê? Como Ah, assim? tem que gravar isso agora. Matérias grandes, que não dava para matar tudo de uma vez. Por quê? Eu conseguia pensar no que eu ia escrever depois, nas imagens que eu ia colocar. Eu não gostava muito daquelas matériazinhas de tipo, como que eu posso dizer? Ter que cobrir, por exemplo, os jogos, porque eu não sou muito fã, mas ok, foi também uma puta experiência. A arte do improviso, ok. Mas eu gostava muito daquelas matérias que exigiam um pouco mais de desafio, a construção. E a que eu mais gostei foi fazer sobre a fisioterapia e todo o processo que o pessoal da fisioterapia da Unisanta tem para fazer a prótese, todo esse processo. E foi muito legal, foi muito interessante, porque quando você tem uma matéria que tem um começo, um meio e um fim, você pensa em imagem, em texto, em quem você tem que falar. Tudo isso para mim foi muito fascinante. Eu acho que eu ainda estava muito apegada à ideia da produção, mas como repórter foi a mais assim interessante no quesito jornalístico e a mais desafiadora, porque ela demorou acho que um mês para ser feita. Assim, te juro, porque Nossa, acontecia da pauta cair,
ou então determinadas pessoas que precisavam ser filmadas não estavam lá na fisioterapia, e lá é muito corrido. Foi um desafio, foi a que, assim, eu mais gostei de todas. Provavelmente eu devo estar me esquecendo de algumas, porque faz um tempinho, mas foi a que eu mais gostei. Eu sempre gostei mais das matérias que levavam tempo, que podiam ser mais produzidas. Ah, lembrei agora de uma bacana, sobre cactos, porque começou a entrar uma era, assim, de que todo mundo começou a gostar de cacto, né? Eu acho que até hoje isso. Até hoje, pandemia chamou, né? Exatamente. E aí eu fiz uma matéria sobre cactos e aí ela começou com o pessoal que cuida de planta, acho que a parte biologia, né? Estou enganada? Biologia? Ah, vai ser. Lá da Unisanta. E aí ele começou a explicar sobre a origem, o que é o cacto, como cuidar e não sei o que lá. E aí a matéria terminou numa floricultura lá do Canal 4, comigo fazendo a passagem, falando sobre os benefícios de ter um cacto, né? Então, eu sempre gostei das matérias que levavam mais tempo para ser produzidas, porque eu tinha mais tempo para pensar no produto final. O que é desafiador para um repórter é você simplificar as suas palavras para você ser compreendido. Não é nem ser bonito, sabe? Você tem que falar bem, isso é importante. Você tem que saber se expressar, mas é você simplificar, entendeu? E uma dificuldade que eu enfrentei no começo frases muito longas, talvez até uma formalidade. E isso tem que cair por terra, porque a sua preocupação não é com a sua imagem, o que as pessoas estão pensando de você, mas é a mensagem que você está entregando para a pessoa, entendeu? E é assim, isso funciona até no meio digital. A pessoa ela tem que ouvir uma vez e ela tem que entender. Ela não tem que ficar pensando no que você fala. Não, a mensagem já tem que ser assim, ó, rápida. Entendeu? Se ela ter que ficar voltando o vídeo, se ela ter que ficar procurando outra matéria na internet, aí fica difícil. Então, simplificar termos, simplificar frases curtas. Isso não é uma questão de ter um vocabulário pobre, mas isso é você se preocupar com a pessoa que está te assistindo. E isso a gente usa, isso é uma coisa que eu aplico na minha profissão agora, na área que eu atuo. Isso é muito legal, ó. Anotem as dicas de Natália Leles, porque era isso que eu ia perguntar. Você conseguiu, você já me respondeu as 3 perguntas que eu tenho aqui no script, que é isso, né? Você conseguiu utilizar essa sua experiência de produtora, repórter na Santa Cecília TV, e aí ajuda no marketing digital, ajuda na questão de fazer copywriting, né? E falando nisso, né? Como é que foi essa questão, né, de você entender que precisava sair da caixa, né, aquela caixinha do jornalista de trabalhar naquela, enfim, no meio, ou TV, ou impresso, ou rádio, e não sair disso, talvez um web, né, que naquela época a gente estava estudando, ser umas turmas depois que a minha, né, mas ainda assim, né, uma coisa mais nova, que não sabia muito bem, e aí 2018 para cá, crise, que é o que você falou no começo do programa. Como é que você pensou, né, nisso? Eu sou jornalista, mas sair um pouco desse papel de jornalista, né? Entender que você é uma comunicadora e você pode trabalhar em qualquer área da comunicação, né? Ou fazendo comunicação. Olha, então, eu acho que eu estava já atuando em 2 áreas ao mesmo tempo ao longo do curso, no jornalismo e no marketing digital. Eu acho que eu não posso dizer com precisão, porque a gente nunca sabe qual foi o ponto decisivo. Mas eu tenho 3 pontos que foram importantes para mim, para que eu tomasse uma decisão em relação a isso. O primeiro foi o seguinte, aliás, eu vou dizer 4, que, pensando bem, foram 4 pontos que, ao longo desses anos de jornalismo, estudando, né, antes de eu me formar, de fato, que foram importantes para eu tomar a decisão de que caminho eu iria seguir. O primeiro foi a questão da crise. O medo que as pessoas estavam colocando e um medo desnecessário. Por quê?
mudanças como rede social, como formato, né? São oportunidades a gente rever estratégias. Então, isso é algo interessante. Não é para a gente ter medo, não é para a gente ficar pensando qual que é a solução agora para continuar usando os mesmos recursos, certo? E, de fato, uma coisa que eu acho interessante dizer é o seguinte: não tem como a gente querer manter a mesma forma de se comunicar, a mesma forma de informar, se o nosso público, se nós como consumidores e nós como jornalistas entendemos que o nosso público-alvo está consumindo a informação de uma forma diferente também. Então, não teria o porquê a gente querer colocar goela abaixo um formato que as pessoas já não aproveitam mais. Isso foi um ponto, a questão da crise. O segundo ponto foi, eu tinha um amigo empreendedor, ele trabalhava numa área distinta da minha, ele era programador também, Celcinho, e a gente sempre conversou muito assim sobre empreender, sobre o mercado, porque o empreendedor ele tem uma cabeça diferente da pessoa que trabalha numa empresa como funcionário. Então, todas as minhas conversas com ele, eu vendo a forma como ele tocava o negócio dele, era algo que me fazia eu questionar sobre o que é que eu vou oferecer quando eu me formar. Não como necessariamente uma empreendedora, né, como uma infoprodutora, mas é o seguinte: ok, eu escrevo bem, eu falo bem, mas o que é que eu vou oferecer que as pessoas vão precisar de mim? Porque a gente não vive só de elogio, a gente não paga boleto com like, entendeu? Então eu ficava pensando assim: o mercado precisar de mim. Eu preciso disso, eu preciso de um emprego, eu preciso disso, eu preciso construir minha carreira. O terceiro ponto foi a entrevista que eu fiz com você na Semana da Comunicação. Jura? Ai, me arrepiou. Como assim, Mico? Juro, porque eu vim acompanhando você e logo quando eu estava para me formar, eu acompanhei o seu canal e toda aquela conversa de MEI, eu ficava assim: meu Deus, o que é MEI? Socorro! E aí, a discussão de você poder se reinventar como profissional, tudo isso me inspirou, me fez querer estar cada vez mais próxima de uma profissão onde eu pudesse ser jornalista, mas onde eu pudesse ter satisfação e onde eu pudesse, sim, ter sucesso profissional, porque isso é importante. Vamos parar de romantizar que o propósito da vida é vender miçanga na praia, ok. Não, o sucesso profissional é importante. Esse foi o terceiro ponto que foi decisivo. E o quarto ponto foi quando eu estava para me formar e eu estava assim, eu não sei se todo mundo passa por isso, mas eu estava morrendo de medo de não conseguir emprego, assim, porque o meu estágio na TV ia terminar, não tinha como eu ser efetivada, era um programa universitário, então toda a equipe era universitária, gente, né? Podiam abrir uma exceção? Podiam, mas não tem como. E o job que ficou, que depois eu continuei, foi com a agência, depois apareceram outros. Então, eu acho que o medo também foi uma mola propulsora para eu acordar. Falei assim, meu Deus, eu preciso tomar uma decisão e rápido. E aí foi o medo que também falou assim, olha, eu preciso tomar uma decisão agora e escolher aquilo que o mercado demanda e escolher aquilo que eu sei fazer também. Assim, a minha opção vai ser essa, eu vou seguir no marketing digital, onde exatamente eu vou descobrir. Eu vou aprender, eu vou me desenvolver. E foi isso, foi ao longo do tempo, não foi rápido, não foi assim, eu acordei um belo dia e falei assim, acho que vou trabalhar com marketing digital, o jornalismo tá meio old school, não é não? Não, foi um processo, tanto é que depois de um tempo eu abri a minha MEI, fiquei com vontade de te chamar para perguntar
algumas coisas que hoje eu considero super idiotas, fiquei, mas eu falei assim, não, deixa eu gastar minhas perguntas idiotas com outras coisas. Foi isso, Imagina, podia cara. me perguntar. Eu sou super solícita. E, nossa, eu nunca imaginei que a entrevista, gente, para quem não está entendendo nada, ela estava como repórter e eu fui dar uma palestra na Unisanta, que foi onde eu me formei. Então, eu já estava dando aula, tem empresa faz um tempão. E aí, ela foi me entrevistar para, enfim, o que eu ia falar, as novidades na área, como que a gente pode sair dessa questão do jornalismo e continuar trabalhando. É bem a pauta que ela falou. E aí eu nunca imaginar, Natália, foi um encontro incrível, assim, acho que a gente ficou muito mais próxima, né, e acompanhando, eu continuei acompanhando você me acompanhando, mas eu nunca imaginei que foi um fator determinante na sua carreira. Foi Ai, sim, gente. foi bem interessante. É que eu não sou de ficar falando, né, mas foi um encontro interessante e importante para mim, porque eu tendo a tomar decisões e me inspirar nas pessoas. E você, naquele momento, inclusive hoje, uma inspiração para mim, entendeu? De Ai, fato, é verdade. Natália. O que eu faço agora para continuar esse programa, gente? Eu sou canceriana, eu vou chorar. Ai, meu Deus! E foi bem legal, porque eu nunca, de verdade, eu nunca me esqueço que a Jamile tinha me escalado para entrevistar você. Ela falou assim: a Caceres! Ela, você conhece ela? Eu falei assim: na rede social eu conheço, né? Eu nem lembro como que a gente começou a se seguir, conversar. Aí eu falei assim: a gente é amigo de rede social. E aí, quando a gente se encontrou, eu falei assim: olha só você, eu te conheço. Aí foi super legal. Eu A gente gostei. já se falava, né? Mas só nos conhecia Sim. pessoalmente. Verdade, verdade. Foi super legal. Ah, eu adorei Inspirador. também. Eu lembro que eu fiquei nervosa e você super me guiou bem. Tipo, como assim? A pessoa dá aula e aí ela fica nervosa para falar na televisão. Eu fiquei, viu? Eu fiquei nervosa, mas deu certo, né? E aí, antes de você falar um pouquinho, explicar para as pessoas, devem falar: Meu Deus, o que é copywriting? Essa questão, né, que você falou do medo e do que fez você a usar o jornalismo na área da comunicação, porque eu considero o marketing, né, tá dentro da comunicação, é uma outra forma, mas está na comunicação integrada, né? O propósito, tudo que você falou, o que eu vou oferecer, eu até anotei aqui, o que eu vou, as pessoas têm que precisar de mim, né? E aí volta naquilo, por que você escolheu o jornalismo, né? O propósito, né? Você quer ajudar a sociedade de alguma forma e oferecer alguma coisa. Eu acho isso muito legal, que acabou meio que justificando tudo o que começou lá atrás, né? Não sei se você percebeu isso, mas olhando aqui de fora, tudo se justifica, né? Tudo se encaixa em algum momento. Legal. Eu até então eu não tinha reparado, porque Exato. assim, hoje no momento, apesar de usar muitas coisas do jornalismo, entender a relevância para construir uma headline, construir uma copy, isso a gente vai falar disso para que eu não fale grego, né? O pessoal deve estar, meu Deus, o que é headline? Tudo isso foi muito importante para profissional que eu sou hoje. Eu não vou desmerecer, mas eu sinto que hoje eu estou um pouco mais distante do jornalismo e mais próxima da publicidade, do marketing, da gestão, mas eu uso os recursos hoje, claro, né? Mas o propósito é algo que me guia, porque eu acho que eu falei isso uma vez numa conversa com o meu namorado. Eu não conseguiria trabalhar numa coisa que eu não acredito, eu não conseguiria trabalhar numa coisa que eu não esteja de alguma forma ajudando, eu não venderia um produto que eu não compro, que eu não iria comprar. E isso é uma coisa muito importante, porque talvez os jornalistas, né, até quem está de fora tem uma ideia talvez equivocada do que é ser um copywriter ou do que é trabalhar com marketing digital, né? Que talvez seja, sei lá, enganar ou maquiar algumas coisas. E na verdade não, é possível você
trabalhar com o marketing digital sendo verdadeiro, entendeu? Você só vai usar técnica, isso é óbvio, mas você não mente, você não engana ninguém. O marketing digital, ele não é uma ferramenta de enganação, de manipulação. Ele é uma ferramenta de transformação, ele é um recurso de transportar uma coisa para outra. E isso é fascinante, pelo menos para mim, né? Eu sou bem apaixonada pelo que eu faço. E o propósito é muito importante para mim. Muito, assim. Pode ser uma coisa romântica ainda da minha cabeça, da minha pessoa, mas é uma coisa que me pauta em tudo que eu faço. Ó, o que a Natália tá falando é muito importante, gente. Eu vou falar a frase que vocês não devem aguentar mais. Estamos, acho que no 7º, no 8º programa. O que eu falo? Eu amo minha bolha. Gente, eu estou apresentando aqui várias vertentes, né, da nossa área do jornalismo. Isso que a Natália falou sobre a questão dos recursos de transformação, de propósito, eu falo sempre sobre isso, porque eu também não conseguiria trabalhar num lugar que eu não acreditasse na cultura da empresa que não tivesse nada a ver comigo. Então, estamos bem alinhadas em relação a isso, né? E para mim, eu tenho que trabalhar com paixão também, né? Senão, o que adianta? Eu vou juntar o que eu gosto, o que eu me dou bem, o que eu sei fazer muito bem e o que me dá um tesão, né? Não tem como não trabalhar assim. Eu não conseguiria realmente, pelo menos a médio e longo prazo, não tem como, né? Com certeza. Não tem, senão e é aí, inviável. exatamente, fica inviável. E sobre o seu trabalho atual, né? Que já tem um tempo que você trabalha com isso, especialista nisso, considero você especialista nisso, viu? E Nossa, aí, que honra! sim, claro! E aí eu queria que você contasse, conta assim o básico, o que é copywriting, o que um copywriter faz, e algumas diquinhas, né, para jornalista entender um pouco, quem quiser ir para essa área, o que a gente faz, né? Como começar, o que eu faço? Claro, com certeza. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é, se você é um jornalista, desculpa, e você gosta, você dá ideia de trabalhar com marketing digital, mas você não sabe exatamente qual área aí, e de fato fica meio confuso. Por quê? A gente enxerga o marketing digital hoje e as pessoas talvez tenham a sensação de que é só gestão de mídias sociais. E não, o marketing digital ele tem vários setores, vários segmentos que, assim, você pode ir para qualquer um, aquilo que você tiver, como que eu posso dizer? Se você tiver habilidade, que você souber fazer, vai ser bom. Então, por exemplo, tem as pessoas que fazem os sites, tem as pessoas que gerenciam campanhas e anúncios pagos, tem as pessoas que gerenciam redes sociais, tem as pessoas que gravam e captam vídeos. E eu acho que para a parte de redação, eu acho que é o setor que mais demanda. Por quê? O copywriting, por exemplo, vamos usar a linguagem mais simplificada possível, porque não tem o porquê ficar falando coisa bonita aqui se ninguém entender, até porque, né? Bom, é uma estrutura de texto, é uma forma de se comunicar que tem um objetivo a ser alcançado. Geralmente é venda, geralmente é conversão. Então, quando você estiver lendo alguma coisa que está ensinando sobre isso, né? Coisas que convertem, coisas que vendem, é isso. É você alcançar um objetivo, entendeu? E a copy, ela está relacionada a gatilhos mentais, que são palavras e frases que de alguma forma instigam você, entendeu? Vou até dar um exemplo aqui. Quando eu vou escrever para algum curso, eu, por exemplo, eu não, ou até mesmo uma coisa que é gratuita, eu dificilmente falo assim, olha, nesse curso 100% gratuito, eu vou te ensinar. Não, nesse curso 100% gratuito você vai aprender, entendeu? E não é necessariamente algo, uma palavra com gatilho mental, mas é uma forma de se expressar simples e que é mais assertiva, entendeu? Então, é uma junção de palavras. Tem gatilho da curiosidade, que pega bastante,
entendeu? Tipo assim, vejo o que essa pessoa fez para emagrecer 5 quilos sem fazer dieta restritiva e sem fazer nenhum exercício físico, entendeu? Tá aí, um gatilho mental da curiosidade. Poxa, como que será que essa pessoa fez isso, entendeu? Então, o gatilho mental, talvez vocês também vejam as pessoas falando disso na copy. Só que uma boa copy, ela não é feita só de gatilho mental, ela é uma estrutura. Pensa que uma estrutura de texto, tipo hard news. E aí, dentro desse universo de copy, tem uma estrutura que vai entrar numa página de vendas para vender um produto de fato, tem uma estrutura que vai entrar num anúncio em vídeo, tem uma estrutura que vai entrar num e-mail, entendeu? E quando você mergulha cada vez mais nesse universo, você percebe que absolutamente tudo é venda, nada é descompromissado. E o marketing tem espaço para redator, assim, para muitas áreas, entendeu? Mas você precisa estudar, você precisa pôr em prática. Eu só comecei a trabalhar mesmo com isso quando eu comecei a executar. Não foi também uma decisão assim, eu vou ser copy. Não, na verdade, eu não conhecia muito bem essa área, e eu fui escrevendo, eu fui estudando, até que, de repente, eu comecei a trabalhar com uma agência de Campinas, e, de fato, era para ser copy. Aí, estudo, execução, estudo, execução. E é isso. A copy, ela é uma estrutura de texto que vai fazer você alcançar algum objetivo. E ela está presente nas redes sociais, em sequência de stories, em tudo. Não é só em coisa paga, não. Entendeu? E a copy, ela faz parte de uma estratégia de marketing digital. Só que tem os anúncios. Vai levar a pessoa para o e-mail, vai levar a pessoa para um grupo no Telegram, entendeu? É tudo uma questão de estratégia, nada descompromissado. Eu acho que é por isso que eu acho tão fascinante o marketing digital, porque acho que é a estratégia, você poder, assim... Você não tem algo que limita você na parte da criação, entendeu? Eu não sei, eu sou fascinada. Mas os jornalistas têm uma grande chance, e quando eu digo chance, eu digo oportunidade de começar a trabalhar numa área que está em ascensão, entendeu? Isso, com certeza, você vai encontrar uma forma de ter a satisfação profissional, de ter renda, porque, sério, copy ganha bem, redator ganha bem, um monte de gente hoje em dia está fazendo lançamento, está precisando de braço, tipo assim, a pessoa ela não tem tempo, às vezes nem a capacidade de escrever uma sequência de e-mail, de escrever uma página, de escrever post, separar temas. Tem demanda. Então, se você procura uma oportunidade, se você gosta, vai atrás, procura, que com certeza você vai encontrar cliente ou então trabalhar numa empresa que precisa do seu trabalho. Gente, tudo isso que a Natália falou, preste atenção nisso que ela está falando, porque é muito importante, tem uma demanda altíssima. Eu faço os meus cursos online na estratégia que ela está falando, na estratégia de lançamento. Realmente, a gente precisa de braço, né? O que a gente fala dos cursos da Expand é que eu sou a especialista, eu sou como que a gente fala de expert. E aí, dentro da coprodução, enfim, o que você for fazer lá dentro, né? Você precisa dessa parte que é o que ela está falando, que é o copywriting. Você entender que momento eu tenho que escrever um texto, o que eu tenho que fazer, como que eu posso levá-lo a algum lugar. É uma forma, gente, de persuasão muito bem estratégica, né? Pensada e estruturada. É um grande desafio, tá? Para quem escreve, entender se vai dar certo de acordo com a persona, né? Que vai receber aquilo. Então, gente, preste atenção em todas essas dicas da Natália. É muito importante que vocês abram um pouco a cabeça, que é algo que eu falo sempre no meu Instagram. Abram a cabeça e vejam outras áreas. Não necessariamente, vocês nunca vão deixar de ser jornalistas. Por quê?
Até no copy, você tem que saber qual que é o lead. Qual que é o lead, gente? Se você não sabe o lead, você não consegue, sabe? Então, vamos voltar naquela questão do primeiro semestre, né? Então, a gente usa muito disso. E saber escrever de várias formas, utilizando várias estratégias, é o que o comunicador deve saber, ainda mais a gente, né? Somos jornalistas. Acredito que a gente não precisa ficar preso a uma coisa que a gente aprendeu, assim, na graduação. E usa sempre, mas ir além disso, né? Então, tudo isso que ela falou, que a Natália falou, gente, é a questão de transformação, né? A transformação, atualização e ainda assim ter o propósito. Perfeito, Natália, perfeito. Com certeza. E uma coisa que é bacana é que, assim, quando você for escrever, ou quando você for, sei lá, tem uma pessoa te procurando para você fazer a mídia social, antes de sair escrevendo, antes de sair mexendo, eu vou ajudar você com 3 coisas que são importantes para você considerar. E eu acho meio piegas falar isso, que é um método que eu desenvolvi, mas é basicamente assim, você validar 3 coisas, que é o método PPE, que é o seguinte: primeiro você vai validar o posicionamento dessa pessoa. Isso quando para qualquer coisa que você for escrever, para qualquer coisa que você for fazer, posicionamento. Então, com quem essa empresa ou esse produtor de conteúdo está falando? Quem que é o público dele? Quais são os diferenciais que ele tem no mercado? Porque no fundo, todo mundo pode fazer a mesma coisa, mas cada pessoa oferece algo diferente, né? Então, também olha para isso. Qual que é o posicionamento? Qual é o nicho dele, né? É emagrecimento, tá? Tem um subnicho, é emagrecimento para mulheres que foram mães, ou é emagrecimento para pessoas que querem, sei lá, competir, bodybuilder, essas coisas. Então, sempre olha para esse primeiro ponto, porque você vai conseguir, como redator, entender com quem é que você está falando, entendeu? Não se preocupe em necessariamente agradar você ou a pessoa. Se preocupe em ter resultado. Isso significa ter uma boa comunicação com o público. O segundo ponto que você tem que entender é o que essa pessoa está vendendo. Que produto é esse? E quais são os benefícios, né? Então, é um infoproduto? É um curso online? É um produto físico? Né? É uma peça? E quais são os benefícios? O que é que instiga? Entendeu? O que é que está ajudando? Quais são as dores que esse produto está acessando? Ou quais são, por exemplo, os desejos que ele está instigando, né? Porque nem tudo se trata de dor. A gente fala muito sobre isso no marketing digital. Muitas vezes a gente está apenas trabalhando com o ego, né? Com a luxúria. Hoje em dia eu tô com uma... Exato, hoje em dia eu trabalho numa empresa de semijoias e eu sou analista deles, né? Então, não tem necessariamente uma dor envolvida nas minhas clientes, mas tem a luxúria, né? O desejo de estar mais bonita, o desejo de chamar a atenção. Isso parece ser bobo, mas isso é verdade. Isso são coisas que estão relacionadas ao ser humano, gente. Às vezes não é nem consciente. E o desse PPE é o seguinte, é o que todo mundo fala e ninguém sabe explicar exatamente o que é estratégia, né? A K deve ver. Meu, o que mais tem hoje aí na rede social é guru. Guru falando um monte de coisa que a gente não consegue entender como que ele põe em prática. Então, por exemplo, não, porque você tem que ter uma estratégia para vender o seu produto. Tá, isso é muito subjetivo, é verdade, mas é subjetivo. Como que a gente põe em prática, não é mesmo? Então, a estratégia, eu divido ela em 4 pontos. Tem a estratégia de divulgação, que é você pensar o seguinte: onde é que essa empresa ou que essa pessoa tem que estar presente para vender? Onde é que o meu público ou o público dessa pessoa está? Para eu conseguir alcançar as pessoas. Pô, tu não vai vender as semijoias no LinkedIn, né?
A não ser que seja uma semi-joias para executivas, mas assim, onde é que está o seu público? Então, estratégia de divulgação. Onde é que você vai divulgar o seu produto e a sua comunicação? Segundo ponto, estratégia de atração. Isso sim é como que você vai atrair as pessoas que queiram comprar de você. Tenham essa mente. Eu sei que jornalista é muito resistente com isso, porque bem no comecinho eu fui, mas é tudo sobre compra. E às vezes não é sobre pagar para ter algo. Às vezes você está comprando com o seu tempo, lendo, consumindo, entendeu? Então, como que você vai atrair? Que tipo de conteúdo tem que entrar naquela página para que as pessoas queiram consumir e para que você alcance os seus objetivos, não é mesmo? Terceiro ponto, aí sim entra a estratégia de vendas. Como é que eu vou fazer as pessoas se interessarem mais pelo meu produto e comprarem? Eu vou direcioná-las para o meu WhatsApp profissional, eu vou colocá-las no meu e-mail, eu vou dar uma isca digital para elas, um e-book, uma aula gratuita, uma consultoria gratuita. O que é que eu vou fazer para que depois ela compre de mim? Tem os lançamentos do Érico Rocha, que é uma forma de lançar. Existem outras, gente. O Érico Rocha não é a pessoa que descobriu a pedra, não. Tem o meteórico, que é você usa grupos de WhatsApp para vender. Provavelmente você já entrou em um sem querer e viu alguém vendendo alguma coisa e falou: o que está acontecendo aqui, minha gente? E é uma forma de lançar, é uma forma de vender. E por último, a estratégia de entrega, que é um produto físico. Como que você vai mandar? Quais são os processos para você conseguir fazer o produto chegar até o colo do consumidor? E se for um infoproduto, é um curso online? Como que vai funcionar? Entendeu? É a etapa final de todo o processo de venda. Essas são as estratégias e, assim, é muito legal quando você faz o seguinte exercício. Pega coisas rotineiras, assim, da tua casa, ou coisas que você consome e pensa assim: como que eu iria gerenciar a rede social desse produto? Como que eu iria vender esse produto? Como que eu iria fazer as pessoas se interessarem por esse produto? Isso é um grande exercício e eu acho que é legal falar uma coisa. Quando eu me formei, cara, eu estava morrendo de medo, né? De não ficar empregado, ou de ter que trabalhar numa área que não era que eu estudei. Eu sei que isso é bobo, que isso acontece, que é normal, é ok. Mas a minha lua em touro, entendeu? Eu tenho uma coisa assim de orgulho muito forte dentro de mim. E teimosa também, eu sou muito teimosa, né? Então, assim, é uma questão de honra trabalhar na área. Aí, eu entrava no LinkedIn e além de me inscrever nas vagas, né? Eu olhava tudo que as empresas queriam que eu soubesse. Então, precisa de entender de MLabs, precisa entender desse sistema. Tinha coisa que, às vezes, a pessoa colocava uma palavra difícil, que eu acho que a intenção é espantar candidato, tá? Mas tem coisa que é importante você entender, e tem coisa que às vezes você até sabe, mas você não sabe colocar o nome daquilo, entendeu? Então, dá uma olhadinha, né? Começa a dar uma estudada, o que é que o mercado está precisando. Essa é a melhor forma. Vai lá nas vagas e vê os requisitos, vê quais são as coisas que eles estão precisando. Isso vai te ajudar se você for um MEI, né? Como é o meu caso, ou se você quiser ser contratado por uma empresa, que também é o meu caso, entendeu? Os dois lados da moeda vai te ajudar. Olha a aula, gente, sensacional. Nath, incrível, incrível. Gente, é muito importante, anotem, esse podcast está bem educativo, gente, anotem, porque é uma coisa nova, por mais que já tenham, né, profissionais, jornalistas trabalhando com isso, é muito estudo, e os estudos continuam, e quem não descobriu agora, né, o que é copy, agora, na próxima vez que vocês escutarem copy ou verem alguma coisa, vocês já vão saber do que se trata, né? E aí, Nath, vamos acabar, infelizmente, né, o nosso podcast. Nós vamos para o quadro final, que é o que eu chamo de deadline, óbvio. E aí é tipo Maria Gabriela, sabe? É pergunta e resposta, mas é mais voltado para a área. Assim, mas antes, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é, além do trabalho, né? Você tem algum hobby, alguma coisa assim que você faça, enfim, no dia a dia, alguma coisa que te acalma, que te
enfim, te centre na vida ou relaxe? A gente sempre tem uma coisinha ou outra assim, né? Tem, olha, eu gosto, exercício físico é uma coisa importante na rotina. Gosto de consumir séries de TV e gosto também de desenhar, de escrever pequenas poesias que ficam guardadas comigo, né? É Mas aquela coisa que a gente escreve e fica pra gente, né? né, muito pessoal, querida. E eu gosto muito, eu sei, é que assim, eu acho que isso pode ser considerado uma pessoa workaholic, mas eu gosto muito de ficar navegando na rede social, mas para ficar olhando o que é que está em ascensão. Ou eu fico olhando concorrente, por exemplo, a Empíricos está fazendo um lançamento. Gente, eu me inscrevo, eu olho a landing page, eu olho os e-mails, eu salvo para ver qual que é a estrutura, o que é que eles estão fazendo, porque eu não sei qual que é o meu problema mental, mas assim, é uma coisa que também é um hobby, ficar de olho na concorrência. O hobby é dentro do trabalho também, né? E eu amo falar do meu trabalho, eu gosto. Eu não sei, eu acho que quem não é da área pode acabar se incomodando um pouco, mas eu gosto de falar do meu trabalho. Automaticamente tem pessoa que se interessa por isso, então eu acabo. Às vezes está no barzinho, né? Que também é um hobby, tomar uma cervejinha também é legal, dá É para dar uma bom. relaxada. Sim. Então, você acaba falando do seu trabalho e a pessoa fica interessada, ela quer te contratar, entendeu? Isso é legal. Isso é ótimo. Eu Ai, adoro. muito bom, gente. Aliar a vida pessoal com o trabalho e ainda assim conseguir, né, relaxar, se respeitar. E aí você falou sobre séries. Me conta, dá umas dicas aí de séries pra gente. Tá. Eu gosto de coisas água com açúcar e coisas meio nostálgicas e novidades. Bom, água com açúcar. Por favor, não me julguem, tá? Eu já estou na Associação dos Anônimos de Grey's Anatomy. Eu vi 3 vezes Grey's Anatomy, todas as temporadas e episódios, tá? Eu não sei dizer porquê, gosto. Gilmore Girls também, gosto Eu amo bastante. Grace e Gilmore Girls, mas Gilmore Girls me toca mais, me mexe comigo. Os que são para rir, que eu gosto assim, acho que eu vou gostar para sempre, é Friends e How I Met Your Mother. Também Oh, são água com açúcar, né, gente? Não tem nada histórico, nada para você ficar pensando muito, é só para você consumir e rir, entendeu? Agora, coisas que são nostálgicas, vai. Karate Kid e o Cobra Kai. eu tô Cobra Kai, assistindo. gente, Eu tô na vejam, por terceira favor, vejam. temporada. Nossa, tá demais. Eu já tô louca para sair a próxima, porque eu já vi tudo. Ai, Sério, que legal. A gente tem muito gostos bom. parecidos. Eu tô na última temporada de Grace. Eu tô meio de ressaca de Nossa. Grace, mas vou voltar. Uma hora eu volto. Não, eu também passei por essa fase, mas aí depois acabei voltando. Aí eu vi mais uma vez, eu vi tudo. Eu não sei como que eu aguentei, mas eu vi. E fiquei mal quando acabou, viu? Isso que é o pior, né? Bom, Bom, Grace é Grace, né? Grace é Somos. Grace. É o drama de Honda, né? Ah, nossa, é muito drama. Mas sabe de uma coisa que eu gosto? Que eu também eu fico muito atenta, assim, que aí é uma coisa mais de jornalista. Eu gosto de prestar atenção na estrutura do roteiro, na forma como eles conduzem a história, entendeu? E Grey's Anatomy, por mais que seja bobo, eu acho legal como eles abordam assuntos muito sérios, tipo eutanásia, aborto, Sim, estupro, assuntos exato. seríssimos e graves, entendeu? E eu acho legal a forma como ela faz isso e, e ainda continua sendo um entretenimento. E séries É. mais sérias, assim, que eu tô vendo e tô gostando bastante, que tem bastante cunho histórico, é The Crown, né? Babados da Realeza. E Dark eu já vi tudo, gostei bastante. E uma que eu tô esperando, assim, ó, ansiosamente, puta, eu esqueci o nome agora. É um do lago, Ozark, lembrei, Ozark. Eu quero que saia a temporada nova, que eu tô me coçando inteira pra ver.
Essas boa são as minhas essa. favoritas. Eu ainda tô pensando aqui, gente, pessoal que ama Grace vai me matar, né? Vai me cancelar, gente. Eu falei o nome errado da escritora, Shonda Rhimes. Você acha que eu ia esquecer? Pelo amor de Deus. É Eu falei Shonda. Honda, porque é do Segredo. Já tava toda confusa aqui, gente. Eu tô sem almoçar. É por A isso. Shonda. Tá sem Desculpa, açúcar no sangue, gente. gente. Vamos dar um desconto. Então, exatamente. Eu estou sem almoçar aqui, teve obra aqui em cima, foi o caos total. Me desculpa, eu amo Grey's Anatomy, tá, gente? Eu tenho a camiseta, Karev, eu tenho a camiseta de todo mundo aqui. Então, tá bom, gente? Me perdoem, não me cancelem. E aí, Ai, essa meu Deus. Ozark, essa eu nunca vi, essa eu não sei. Vou ver, vou ver. Você falou que é boa, então eu vou ver. Ela é Vou mais de assistir. ação e drama, assim. Ela é Tá, legal. Ela é legal. Depois dá tá. um check. Vou dar um check aí. Um livro, tanto da área ou fora da área, que você indique, pode indicar pra gente. Pode ser da área, pode ser Tá. fora da área, o que você quiser. Um livro, eu vou até pegar aqui para falar dele, que é bem interessante, ó. É um livro de cabeceira. Os outros eu acabei deixando no escritório, ou eu li e acabou ficando nos meus arquivos, porque eu dificilmente compro livro, eu sou muito mais de ler ele, ou no computador ou no celular, tá? Mas eu acho super gostoso ter o livro por aqui. Esse livro aqui, ó, Neuromarketing aplicado à redação publicitária. Ah, esse eu já li, esse é bom, muito bom. Ele é bem legal porque ele fala bem assim da redação publicitária, de como que você consegue envolver o seu leitor com o texto. Eu acho que no momento é esse que eu tô lendo. Eu li um livro da Empíricos, que agora eu não vou conseguir me lembrar o nome, depois eu mando também. E ele é mais interessante porque ele fala sobre os níveis de consciência do consumidor. E isso foi uma base para mim, gente, até para hoje conseguir construir uma linha editorial para um cliente que não tem, tipo, eu vou começar do zero na rede social. Então, eu vou lá e aplico isso para criar uma linha editorial de conteúdo, estratégias, entendeu? Eu vou depois passar o nome. Foi um livro assim, o melhor livro que eu já li relacionado a isso de marketing digital. Os demais, eu vou ser bem sincera, Cá, eu evito de ficar consumindo muita coisa de marketing, porque hoje em dia a gente enfrenta um problema muito grave, que são os gurus. Ah, é. Então, que é um problema. Então, eu acho que assim, o que é bacana é você ler o Marketing 3.0, que é legal, que fala sobre as mudanças Com ele do aqui. marketing em si. Ele é muito bom. Nossa, esse eu recomendo fortemente que vocês leiam. Ele é da hora, assim, para não falar outra coisa. E eu acho que a parte mais importante do que ficar lendo é você aplicar e você consumir conteúdo de pessoas que fazem isso e têm resultado. Entendeu? Não fiquem consumindo conteúdo de pessoa que apareceu agora, entendeu? Que só quer te vender alguma coisa. Consome de gente séria, consome de várias pessoas, entendeu? Olha as estratégias de empresas. Isso é melhor do que, às vezes, ler um livro que está na moda, mas que vai falar mais do mesmo. Que aí é um, né? Sim, aí não vale, né? Aí não é bacana. A gente vai perder dinheiro, né? De uma coisa que poderia ser outra fonte Com que explicasse certeza. melhor, né? Sim, Para com finalizar, certeza. então, duas coisas, tá? Um recadinho que você já Tá. falou, na realidade você falou o podcast inteiro, mas resumir um recadinho para estudantes e jornalistas e indicar alguém que você queira ver aqui, né? Ou jornalista, ou profissional de comunicação, que eu consiga alcançar para entrevistar no próximo Talkability. Tá. Um recadinho para os estudantes recém-formados ou para todo mundo? Para quem você quiser. Tá. Bom, o recado que eu posso dar é o seguinte: não importa o que estão dizendo sobre o jornalismo, se ele vai acabar, se ele está mudando. Se você tem um sonho, seja assim, onde for, eu quero trabalhar em tal lugar, corre atrás. Não é porque o marketing digital está em ascensão que você precisa abrir mão do seu sonho
para trabalhar com isso, até porque, assim, não é só uma questão de ganhar dinheiro, é uma questão de você ter uma satisfação profissional. Pensa o seguinte, a gente vai trabalhar praticamente a vida inteira, o dia inteiro, a semana inteira, a gente vai enfrentar por problemas, por crises, então é bom que isso, de alguma forma, te traga satisfação. Então, se você tem um sonho de trabalhar numa grande emissora, em determinado veículo, corre atrás, entendeu? Veja o que é necessário você estudar, você fazer, as experiências que você precisa ter para chegar lá, corre atrás. Não deixa nenhum professor, não deixa nenhum pai, nenhum amigo, ninguém dizer qual é o seu lugar, tá bom? Isso é muito importante porque em muitos momentos a gente se deixa abater porque a gente está no ponto de partida e a gente olha lá para a chegada e está distante demais, entendeu? Só que assim, jamais que quando eu entrei na faculdade ou quando eu me formei, eu poderia imaginar hoje eu na posição que eu tô, de gente me procurar para dar mentoria, de eu, sei lá, de eu ter conquistado as minhas coisas, de eu estar morando sozinha, de eu estar fazendo as minhas coisas. É tudo um processo e assim, a gente só conquista porque a gente fica surdo para algumas coisas. Vai, faz as suas escolhas, entendeu? Não tenha medo. E se você quer trabalhar com marketing digital, também não fica olhando para quem já está aí anos, tipo, ah, não, mas já tem um monte de gente no mercado. Não, realmente o mercado tem bastante gente. Só que cada profissional tem um jeito de trabalhar, cada redator tem uma forma de escrever, e todos são necessários, principalmente aqueles que estão dedicados, que estão comprometidos. Então, também não tenha medo de começar, sabe? Só se dedique, coloque a mão na massa. Não fique só estudando, escreva, veja o que as empresas precisam, se atire, faça o seu MEI, entendeu? Se for o caso. Procure cliente, crie o seu portfólio, faz um perfilzinho profissional, entendeu? Se precisar de ajuda, pode me chamar. Não tenho problemas em dar dicas, em ajudar, porque uma coisa que eu falo a minha alegria é ver o sucesso das outras pessoas. Eu falo isso de coração, porque eu nunca perdi cliente, perdi autoridade ou trabalho por ajudar uma pessoa, por ensinar, entendeu? Ela não vira meu concorrente, ela vira meu parceiro. Então, vai também para cima se o seu sonho for trabalhar com isso. E sempre pensa assim, o que é que o mercado está precisando? O jogo é essa. O jogo é esse. O mercado precisa de você. O que é que você pode oferecer que ele vai querer comprar? Você como profissional ou você como prestador de serviço? Esse é o meu recado. E se precisar, pode chamar, não tem problema, tá, Caio? Eu estou à disposição mesmo. Tem uns materiais, umas planilhas legais que, se quiser, eu posso passar pelo direct. Eu tô aqui para ajudar, tá? Eu não perco nada por ajudar outra pessoa. E eu acho que para indicar alguém assim para falar sobre isso, eu tenho para indicar uma amiga que hoje é minha parceira de negócio. E por que eu estou indicando ela? Porque apesar da gente ter parceria de negócio, ela tem habilidades diferentes da minha. Isso significa o seguinte: ela tem mais habilidade e autonomia para falar, por exemplo, de audiovisual. Só que todo o conteúdo que ela faz assim é voltado para rede social. Ela tem também bastante experiência com assessoria, mas ela está no mercado de marketing digital junto comigo. Então, eu indicaria a Isabel Françon, se for interessante para você, e eu garanto que com certeza será, porque essa bichinha tem muita história para contar. Viu? Ai, que legal! Nossa, eu acho que eu a tenho no Instagram. Vou falar com ela. Ah, excelente indicação. Nossa, sensacional. Gente, assim, assistam aqui quem estiver no YouTube, escutem se estiverem no podcast, enfim, em qualquer streaming aí de áudio. Muito, muito, muito obrigada, Natália. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Foi uma super aula. Assim, eu sei que quem não conhecia, né, copywriting, enfim, deve ter a cabeça feita assim, ó, puff, explodido, né?
Enfim, foi uma injeção muito boa, muito agradável de conteúdo, de conhecimento que você deu aqui pra gente. Muito, muito obrigada. E, gente, adorei. E até a próxima, gente. Obrigada, Ká, pela oportunidade. Obrigada às pessoas que estão assistindo. E eu peço desculpa pela tremedeira do celular, pela bagunça, mas eu estou pelo celular mesmo fazendo essa entrevista. Então, provavelmente ficou meio com uma variação de luz, tremendo, mas eu espero que a mensagem tenha sido passada com sucesso. E muito obrigada. Eu estou me sentindo assim muito feliz com essa oportunidade. Eu só tenho que te agradecer. Você é uma inspiração para mim, viu, mulher? Ai, meu Deus! Eu também estou super feliz, eu tenho que te agradecer, muito obrigada. E pelo celular, né? Segurando o celular, gente, quanto tempo deu de podcast? 1 hora e pouco. Conseguimos, gente. Até o próximo programa. Beijos. Beijo, tchau, tchau.